Capítulo 28, livro dos Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, dê um grito forte, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair, morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer aleluia? O Senhor me direciona esta noite a falar a vocês, ministrar ao coração de vocês uma palavra de um episódio bíblico na trajetória, no ministério, na vida do apóstolo Paulo, muito importante, muito interessante, e que carrega consigo algumas questões assim bastante emocionantes, até eu diria. Aqueles riscos aos quais a gente se vê submetido em dados momentos da jornada, da missão, do trabalho, da vida. Aqueles quases, aquelas expectativas que algumas pessoas chegam até a ter, ou até algumas certezas, de como serão alguns desfechos, como algumas histórias vão terminar, e aquelas boas surpresas de Deus, que gosta muito de frustrar expectativas das pessoas quando olham para nós e pensam que vai acontecer de um jeito: cair, morrer, desistir, perder, retroceder, quebrar, e o Senhor vira a história. Aleluia! E de repente, o que estava apontado para acontecer de um jeito, acontece de um outro jeito, e o nome daquele que é por nós é glorificado. Eu quero começar liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Pode ser que haja uma certa expectativa, pode ser que haja um certo burburinho, pode ser que hajam certos comentários a respeito da grande possibilidade de um desfecho trágico, mortal, desolador, a respeito de algo em relação a você, sua casa, seus negócios, seu ministério. Mas esta noite aqui, você veio aqui para receber de Deus uma palavra. Eu estou transformando e convertendo maldição em bênção. Não vai acabar do jeito que estava parecendo que ia acabar. Vai acabar de um jeito que o meu nome será glorificado, e não vai ter quem não diga: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é com ele, Deus é com ela. Graças a Deus. A história começa no capítulo 27, quando Paulo, que havia apelado para, digamos assim, o STF da época, né? Ele, como cidadão romano, ele poderia apelar que o seu caso fosse julgado pela mais alta corte. Ele diz assim: eu apelo para César. Como cidadão romano, então ele reivindica um direito e precisará fazer uma viagem até Roma. Óbvio que tudo isso já estava dentro dos desígnios de Deus, para a sua vida, para o seu ministério, para os locais aonde ele precisava estrategicamente estar para cumprir toda a sua missão. Fato é que a viagem que começa a ser contada no capítulo 27, Paulo está de carona numa embarcação, que não é uma embarcação oficial, mas uma embarcação que estava levando alimentos, mantimentos. Ele está de carona, está com um centurião, muitos marinheiros, e está também com Lucas. Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, nesse momento, estava acompanhando muito de perto o ministério de Paulo, inclusive fazendo as viagens com ele. Você vai perceber que a narrativa de Lucas, ela inclui-se, ele está falando de algo que ele participou efetivamente, ele estava neste episódio.
do naufrágio, da descida na ilha de Malta, etc, etc. Pois bem, então, aquela embarcação é pega por um pé de vento chamado Euraquilão, o barco começa a se quebrar, dá um rolo terrível, e em resumo, eles acabam por chegar no capítulo 28. Escapar, diga comigo, escapar. E tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. O escape vem primeiro. O escape veio antes das apresentações. Note bem, o escape veio antes das apresentações. Quando você está precisando escapar, você pode até se dar alguns luxos, como, por exemplo, evitar as apresentações formais. Imagina se você está olhando para uma ilha e precisando escapar. E aí você precisa, não, eu tenho que saber o nome da ilha antes. Não, primeiro você vai escapar. Tendo escapado, diz a Bíblia, que então souberam que a ilha se chamava Malta. Agora as apresentações formais entre os quase náufragos e a ilha está devidamente feita. E quando eles chegam, a Bíblia diz que uma movimentação vai começar a acontecer, uma movimentação de cordialidade. Agora preste muita atenção, porque nós estamos falando de uma ilha, e você deve se lembrar da sua querida tia da aula de geografia, que te ensinou que uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Quem lembra dessa aula? Aleluia. Eu vejo você com a coxinha na mão na hora que essa lição foi dada. Um pacote de biscoito skinny. Aleluia. Oh, Senhor. Então, veja, Mirabel, aleluia. Oh, Pai, guarda, Senhor. Então, veja, uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, cercada de água por todos os lados. Se existe um orgulho, compreenda esse caminho, se existe um orgulho na ilha, é a sua porção, o fato dela ser uma porção seca. Se existe um orgulho que a ilha tem, é o fato de estar separado, o fato de não ser acessado, de não ser tocado, de não ser banhado pela água. Ela é uma porção seca. As pessoas ilhadas, as vidas ilhadas, têm esse tipo de vaidade. Ninguém me acessa. Eu sou uma porção seca e inacessível, inalcançável. Só que neste dia, os bárbaros que estavam, talvez como alguém que você conhece, vivendo o luxo e a vaidade de se julgarem inacessíveis, inalcançáveis, em suas porções secas, como quem diz, a água só está até ali, mas não passa, porque eu sou uma porção inacessível. Os bárbaros que inacessíveis à água estavam, receberam a visita de Paulo. E Paulo tinha da parte de Deus palavra, milagre, graça, para chegar àquela ilha. Mas o que me anima é perceber uma informação que surge aqui e que é muito profética e até um pouco poética, porque a Bíblia diz que chovia. A Bíblia diz que é muito lindo quando você olha e percebe que uma porção de terra, uma porção seca, pode orgulhar-se por não ser atingida pela água ao seu redor, mas nada pode fazer quando chove. Porque a verdade é que todo homem que se julga inacessível e que julga ter construído barreiras para que águas ao redor não lhe toquem, um dia percebe que quando o céu decide fazer chover, não tem quem se esconda do céu. Eu tenho uma palavra, eu vou ficar com aquela irmã de que lá, eu tenho uma palavra para entregar para alguém que está lá na sua casa, e você vai receber aqui, mas é a respeito dele que está lá. Alguém está se julgando inacessível, intocável, inatingível, na sua porção seca, na vaidade de não ser tocado, mas chovia na ilha de Malta, porque é para todo vaidoso que se tranca dentro da ilha, o Senhor diz, quando o céu quer mandar água, a chuva toca quem o céu quiser. Eu profetizo que 2024 será o ano que a chuva de Deus vai tocar os ilhados da sua casa. Aleluia!
A chuva de Deus vai tocar o arrogante do seu chefe esse ano. A chuva de Deus vai tocar os presunçosos, os prepotentes, os vaidosos, os que se acham, mas não são, os que pensam que são, mas não são. A arrogância das ilhas é a sua inalcançabilidade. Mas chovia. Eu fico olhando para esse texto, a minha vontade é falar em língua, chovia, porque o Espírito diz: ninguém consegue segurar quando o céu quer tocar, ninguém consegue se esconder quando o céu quer achar. Chovia lá, e vai chover também na tua vida. Chovia. E Paulo vai fazer uma coisa. Ele vai apanhar algumas vides. E ele vai fazer isso porque os bárbaros tiveram uma atitude fraterna, humanitária, acenderam uma fogueira. O que os bárbaros fizeram? Muito fraco. O que os bárbaros fizeram? Tem uma coisa sobre caráter, sobre excelência, na vida e no ministério de Paulo, que vai ser demonstrada aqui agora, e eu chamo sua atenção. Quem acendeu a fogueira? Quem acendeu? Paulo não está acendendo a fogueira. Paulo está emprestando sua energia, seu trabalho, para manter o fogo aceso. De uma fogueira que não foi ele que... Pastor, mas eu não enxerguei essa nobreza. Você vai enxergar agora, quando eu te disser que você já deve ter percebido que existem muitas pessoas que jamais trabalhariam para a manutenção de uma fogueira que não foram elas que acenderam. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que poupa energia, tempo e talento, porque não foi ele quem acendeu a fogueira. Porque o fogo, se mantido, o crédito acaba sendo para quem acendeu. Então, a manutenção de uma coisa é um exercício de excelência, de nobreza e de humildade. Vou dizer mais: a quem, da parte de Deus, nunca irá receber autorização para acender suas próprias fogueiras, porque não passou no teste da humildade de manter outras que não foram ele que acendeu. Segure a mão de quem está do seu lado e diga para ele: aprenda com o apóstolo Paulo. Tem dias que você acende, tem dias que você mantém o que outro acendeu. Tenha dignidade, nobreza e humildade de colaborar com coisas que não foi você que começou, mas que Deus enxerga que você tem a capacidade de manter. Aleluia! Eu preciso com muito carinho dizer uma coisa para você: deixe de ser vaidoso. 5 glória a Deus e 3 aleluia. Deixe de ser vaidoso. Pare de ficar se poupando quando não foi você que acendeu a fogueira. Pare de ficar economizando quando você teme que os créditos não sejam conferidos a você. O Senhor diz: eu estou procurando trabalhadores, e esse é o ano de servir. Aleluia! Pega na mão do crente do teu lado, lembra ele, diga: esse é o ano de servir, é o ano de colocar vides no fogo, é o ano de contribuir, de cooperar, é o ano de gastar tempo, energia, saúde, ainda que eu não tenha acendido, porque um planta, outro rega, outro acende, mas o fogo é de um só. Ele. No final dessa história, vai ter uma fogueira que Paulo acendeu. Uma fogueira de milagre, de avivamento, que ele acendeu lá na casa do camarada que era o manda-chuva da ilha. Só que tudo isso começou lá atrás. A cruzada de milagres só aconteceu porque viram Deus na vida de Paulo, e só viram Deus na vida de Paulo porque a víbora lhe acometeu a mão, e a víbora só cometeu a mão porque Paulo mexeu na vide, e Paulo só mexeu na vide porque ele estava ajudando uma fogueira que não foi ele que acendeu.
Então, coisas maiores do que você imagina acontecem na vida de quem tem a humildade de ajudar a fogueira que não acendeu. Alguém ainda está por aí? Diga alguma coisa, por favor. O texto, então, sagrado diz que Paulo está no exercício de manter o fogo aceso. Oh, aleluia! E eu preciso que você compreenda o quanto esse tipo de gente é especial. O quanto esse tipo de gente é selecionada criteriosamente pelo Senhor. Gente que tem a capacidade de manter, capacidade de dar manutenção a algumas coisas. Porque veja, o momento de que o fogo pega, o momento de que a fogueira é acesa, é um momento tremendo e maravilhoso, mas se ele não se mantiver, não adianta muito. Só que o texto está dizendo uma coisa que me parece muito estranha: chovia. E o texto não diz que parou de chover para que o trabalho de Paulo fosse ajudado. O texto não diz que Deus fez parar de chover para ajudar Paulo a manter a fogueira acesa. O texto não diz que parou de chover para facilitar o trabalho de Paulo. Eu vou além. Se chove, chove de cima é do céu. Então há momentos que vai parecer até que o céu está trabalhando contra você. Vai ter momentos onde você vai ter a impressão que Deus está mais te atrapalhando do que te ajudando. Passou, só ficou louca, muito tempo. Eu preciso que você compreenda que Deus não vai sempre cessar chuvas para facilitar nosso trabalho de manter o fogo. Muito pelo contrário, às vezes para Deus será mais interessante manter as condições adversas, para que aquilo que você está fazendo aumente em grau de poder e relevância. Ai, eu preciso de alguém para crer nessa palavra. Pastor, onde o senhor quer chegar? Nem toda muralha cai. Às vezes você salta por cima dela. Nem todo obstáculo Deus tira. Às vezes você vai ter que manter fogo aceso debaixo de chuva para teu currículo ficar mais poderoso. Chacoalhe alguém que está do teu lado, diga para ele: esse ano, até debaixo de chuva, você vai manter fogueira acesa e teu currículo vai se tornar poderoso. É você olhando para cima, chovendo, você botando vídeo para manter a fogueira e pensando, bem que Deus podia ajudar. E o Senhor dizendo, estou ajudando. Porque se eu faço parar de chover, no teu currículo estaria escrito, mantenedor de fogueira. Se eu deixo continuar chovendo, no teu currículo vai estar escrito, mantenedor de fogueira debaixo de chuva. Eu preciso de alguém para entender que condições adversas levam você a um outro nível de fé. Está lá o apóstolo Paulo trabalhando, pegando as vides. Que ele está pegando o que mesmo, gente? Vamos entender o que elas são? Vides são gravetos. Vides são pedaços secos de galhos de videira. Vou repetir. Vides são pedaços secos de galhos de videira. Não tem folha, não tem vida, está seco. E por estarem secos, são utilizados para fomentar o fogo, para manter o fogo. Vou repetir. Vides são galhos secos de videira. Vides são galhos secos de videira. Ok. Quando Paulo começa a mexer nestes galhos secos de videira, o que é que estava lá, hospedada? Quem é que estava lá na suíte? Quem é que estava lá acomodada? Diga, uma víbora. Muito fraco. Uma víbora. Pastor, ela está confortável? Bastante.
Ela se sente bem? Muito. Ela está hospedada, acomodada e recebida pelas vides que são galhos secos de videira. A reunião dos... Se eu fosse você, se você for embora, volte agora. A reunião dos galhos secos de videira forma um hotel para serpentes. A reunião dos galhos secos de videira que não estão na videira... que foram cortados da... porque não davam e se tornaram hotéis de serpente. Pastor, leia um texto da Bíblia para me ajudar com todo prazer. João capítulo 15. Jesus falou: eu sou. Quem o Senhor é? A videira verdadeira. Toda vara que não der fruto é cortada. Espera aí, vamos voltar em Malta, por favor. Aonde a víbora está hospedada? No amontoado de videiras. Por que essas videiras estão ali? Essas vides estão ali, porque elas um dia estiveram na videira, mas elas não deram fruto, e daí elas foram cortadas e separadas para serem lançadas no fogo, do jeitinho que Jesus falou. A metáfora de Jesus se cumpre com perfeição em Atos 28. A videira tinha suas vides que não deram frutos, foram cortadas e lançados no fogo, e quando elas estão ali, por terem mostrado ineficiência em frutificar, por não terem se interessado em dar frutos quando estavam na videira, por terem levado na brincadeira o ofício de estar na videira, agora se tornaram hotel de serpentes. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Você tem duas alternativas. Se tu fica na videira e dá fruto, tu é templo do Espírito. Se tu é cortado, tu vira hotel de serpente. Pastor, eu estou precisando entender isso melhor, com todo prazer. Quais são as casas onde as serpentes se sentem à vontade? Nas casas que foram cortadas porque se negaram a dar fruto. Qual é o tipo de crente que anda prestando desserviço para o reino de Deus? Com a língua, com as reuniões familiares, com as conversas de WhatsApp. Por que é que existem víboras que se sentem tão à vontade no seu WhatsApp? Porque sua rede de comunicação é uma rede de vides, porque não dá fruto, porque não tem compromisso com o reino, porque não ama servir, porque não entendeu o compromisso de ser crente ainda, porque anda brincando com aquilo que é sério, porque quer fazer da igreja uma comunidade de relacionamentos para network e negócios. Isso aqui não é isso, isso aqui é o corpo místico de Cristo. E o Senhor me trouxe para dizer: você está brincando com o que não deveria estar brincando. Você precisa tomar uma decisão na noite dessa quinta-feira, uma noite altamente profética. Eu vou começar a dar frutos, porque em crente que dá fruto, víbora não se sente à vontade com ele. Glória! Glória a Deus! Qual é a vida que eu preciso perseguir e viver? Qual é o testemunho que eu preciso buscar dar? Um testemunho que as víboras não se sintam à vontade comigo. Elas não podem se sentir à vontade comigo. Você reparou? Pergunte o quê? Que com as vides sem fruto, a víbora estava no hotel. Quando chegou um homem que tinha vida com Deus, a víbora atacou. Ah, eu vou, hein? Vou. É muito estranho, né?
É muito estranho que as víboras se sintam tão à vontade com uns e só ataquem outros. É muito estranho que elas se sintam tão à vontade com algumas casas, algumas famílias. Por que elas se sentem tão à vontade? Porque as víboras ficam lá e não oferecem risco? Por que tem víbora que fica tão perto de tanto crente tanto tempo e ambos convivem passivamente? Se essa víbora anda perto de você e não está te atacando, é porque ela não está vendo fruto em você está seco. Então o ataque é uma prova. O ataque é uma prova de que ela não consegue ficar à vontade comigo. Pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele: eu sei que ser atacado é ruim, mas o ataque é uma prova que a víbora não consegue ficar à vontade com você. Tu tem óleo de Deus na vida, tu tem graça de Deus na alma. Manaia. Tá lá o apóstolo Paulo trabalhando. Quando ele mexeu no hotel, a víbora lhe acometeu a mão. Repita comigo: a víbora lhe acometeu a mão. Quando eu olho lá para Êxodo capítulo 5, eu vejo Moisés fugindo de uma víbora que rasteja. Ele está descalço, obviamente preocupado com os seus. Aí eu olho para Atos 28 e percebo que, no caso de Paulo, a víbora não está objetivando os pés. No caso de Paulo, a víbora está objetivando as mãos. Você precisa entender que os ataques sempre virão na parte da sua vida e do seu corpo que está mais diretamente envolvida com o serviço. Então Paulo estava ali trabalhando com as... Você acha que Paulo estava tirando vides para colocar no fogo? Você acha que ele estava fazendo isso com o pé? Sim ou não? Ele estava fazendo isso com as... Então aquilo que você tem e você resolve envolver no reino, envolver no serviço, é isso que se torna alvo das víboras. Aquilo que pode comprometer. Porque a intenção do maligno é comprometer o que você está fazendo. Por que a sede da víbora contra Paulo se revela nas mãos? Porque é com as mãos que ele está trabalhando. E por que no caso de Moisés, a sede da víbora é nos pés? Porque o trabalho de Moisés era de retirada, de êxodo, de saída. Então a parte do teu corpo que sofre maior ataque é exatamente aquela que você pode ser mais poderosamente usado. Alguém ainda está aí? Diga alguma coisa, por favor. Então escute, ela vai acometer a sua mão. E ele vai sacudir. Aleluia. Avisa para o seu vizinho, dá uma informação para ele não se perder. Diga assim: está cheio de gente perto da fogueira. Diga: homens, mulheres, crianças, velhos. Diga: tem muita gente. É por isso que Paulo precisa ser muito responsável. Porque isso não é apenas sobre seu livramento particular. Paulo precisa ter a inteligência de, livrando-se, não jogar o risco para outros. Então eu não posso só sacudir, porque não adianta eu sacudir, tirar de mim e jogar em você. Não adianta eu apenas um afã de querer me livrar de uma coisa, submeter você. Aí só trocou de lugar, só trocou de problema, saiu da minha mão para morder a sua. Mas alguém está dizendo tudo bem, desde que saia da minha mão, e o Senhor está dizendo tudo mal. Que espírito é esse que tu tens? Que tu não entendes que eu não quero apenas que tu te preserves, eu quero que tu preserves os que estão do teu lado.
Eu não tenho salvação só para ti, eu tenho salvação para outros que estão perto de você. Então o apóstolo Paulo deu uma olhada na víbora agarrada na mão dele. Tem um do lado, um do outro, tem um velho ali, uma criança ali. Eu não posso jogar isso em qualquer lugar. Eu não posso ficar apenas focado em me livrar de um problema e transferi-lo para outras pessoas. Eu não posso, para me safar de uma situação, colocar meu irmão em risco. Isso aqui é fogueira de crente. Isso aqui é corpo, isso aqui é família. Então eu me livro, mas não te comprometo. Eu livro a mim e livro você também. Eu jogo a víbora no fogo. O Senhor me trouxe para te perguntar uma coisa. Isso aqui é muito amplo. Isso vale para o mundo corporativo, isso vale para o empreendedorismo, isso vale para os negócios, isso vale para a igreja. Que espécie de pessoa é você? Que espécie de pessoa somos nós? Que não estamos preocupados com a colateralidade. É quase isso aí. Ou seja, eu quero me livrar. Os efeitos colaterais de eu ter me safado disso, pouco me importam. Eu quero me salvar da situação. Se para eu me salvar eu jogo a víbora para cima de você, sem problema. Se para eu sair bem eu comprometo você, sem problemas. Se para eu não perder o meu emprego você perde o seu, sem problemas. E o Senhor me trouxe para dizer uma coisa: tu tens que se lembrar de que espírito tu és. O espírito desse mundo não opera em você. Vou repetir: o espírito desse mundo não opera em você. O espírito do vale tudo no jogo da vida não opera em você. O que opera em você é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santo, é são. O Espírito de Deus é coerente, é cordial. O Espírito de Deus tem proteção. O Espírito de Deus não trabalha para que eu vise apenas meu benefício, porque se tu estás nessa fogueira, se tu estás nessa ilha, se tu estás nessa empresa, se tu estás nessa família, se tu estás nesta igreja, não é apenas para visar teu lucro e teu benefício. Deus espera algo maior e mais nobre de você. Que as pessoas lá fora façam a cabeça uma das outras de degrau, não me assusta, porque é uma tendência previamente apontada pela Bíblia. O amor das pessoas vai se esfriar e vai aumentar a iniquidade. Você acha que as pessoas que são do mundo, que são ímpias, você acha que elas estão preocupadas em preservar a casa dos outros, a família dos outros, o casamento dos outros, o negócio dos outros? Elas não querem nem saber. Elas querem se livrar de suas víboras, seus riscos, seus problemas, suas dívidas. Então, se para isso eu preciso mentir, se para isso eu preciso envolver alguém, se para isso eu preciso fazer com que um problema bata na porta de alguém que não tinha nada a ver com isso para eu me livrar, eu faço. Mas este espírito opera daquela porta ali para fora, porque vós que sois nascidos da água e do Espírito de Deus, de vocês o Espírito Santo espera outro comportamento. Então pega a mão de alguém do seu lado e diga: não é livramento só para você, não, é livramento para todos os que estão ao seu redor. Gente, ser crente é uma coisa maravilhosa. Ser crente é viver algumas coisas que você não vai entender, vai perguntar para Deus, Ele vai te explicar. Ser crente é viver algumas coisas que você não vai entender, vai perguntar para Deus, Ele não vai explicar nada, e você vai continuar sem entendendo e sendo crente do mesmo jeito. Existe uma coisa nessa história bíblica que me deixa muito intrigado, e ela pode ser resumida. Essa experiência de Paulo pode ser resumida numa palavra: experiência, uma frase: experiência com a soberania de Deus. Diga comigo: experiência com a soberania de Deus.
A última estação da compreensão humana chama-se soberania divina. Quando você esgota as estações da sua compreensão, a última estação se chama soberania divina. E o Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa. Alguns já estão no fim, na última estação, tentando compreender algumas coisas. Veja o letreiro da última estação, está escrito assim: soberania divina. Desce do trem, desembarca e descansa. Todos nós aqui sabemos de uma coisa. A maioria de nós aqui que tem uma mínima familiaridade com o texto bíblico sabe de uma coisa relacionada ao apóstolo Paulo. Preste atenção. A maioria de nós aqui que conhece minimamente o texto bíblico sabe de um drama, de um dilema, que acometeu a vida e o ministério de Paulo por um tempo que nós não sabemos, mas que foi alvo de orações que ele fez e de respostas. Pastor, do que o senhor está falando? Calma aí, vamos voltar para cá. A víbora agarrou na mão dele. Ela não se enroscou, ela agarrou. Então tem uma presa pontiaguda agarrada na carne de Paulo. Vou de novo. Tem um objeto pontiagudo agarrado na carne de Paulo. Repete comigo. Tem algo pontiagudo agarrado na carne de Paulo. Ele nem orou. Não. Ele fez assim, Bruno, pastor Bruno. Mas tinha uma outra coisa pontiaguda, agarrada na carne de Paulo, a respeito da qual ele orava, e o Senhor dizia: essa você não sacode, dessa você não se livra, essa você não joga no fogo. Essa daí somos eu e você numa conversa íntima. E eu te dizendo: minha graça te basta. Quem gosta de verdade, diga amém. Está no lugar certo. Durante esse ano você vai sacudir e se livrar de muitas coisas pontiagudas apegadas à sua carne. Eu espero o povo do Glória agora. Já a respeito de algumas outras, você vai sacudir, vai orar, e o Senhor vai dizer: Aí alguém vai olhar para você e vai dizer: não entendo. Será que da fogueira e da víbora até o espinho na carne, Deus perdeu força? Deixou de ser poderoso? Deixou de ser grandioso? Alguém não vai entender porque Deus te livra de umas e te livra em outras. Alguém não vai entender porque em algumas covas você não entra, em outras você será livre dentro. Alguém não vai entender, mas eu e você temos um acordo nessa noite aqui. Você vai se lembrar que a última estação da compreensão humana se chama soberania divina. Um dia faz, um dia ele não faz. Um dia eu sacudo a víbora, outro dia o espinho fica na carne. Eu oro uma, oro duas, oro três, ele me diz: a minha graça te basta. Um dia uma enfermidade é curada, no outro dia eu convivo com uma dor, no outro dia uma coisa acontece, no outro dia eu tenho que aprender a conviver com o fato de uma outra não acontecer. E eu vou dizendo glória a Deus hoje, vou dizendo glória a Deus amanhã, e quando ele faz, ele é Deus, e se não fizer, ele é Deus. Se a víbora for para o fogo, eu digo glória. Se o espinho não sai da carne, eu continuo dizendo aleluia, porque eu não sou crente apenas quando o pontiagudo sai da carne, eu sou crente todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai amadurecer e vai aprender a lidar com todo tipo de circunstância.
Você vai aprender a ser servo, a ser crente, a dizer que Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Quando Ele mata, quando Ele faz viver, Ele é bom. Ele é bom à noite, Ele é bom de manhã, Ele é bom na chuva, Ele é bom na tempestade, Ele é bom no frio, Ele é bom no calor. Ele é bom. Eu não sou servo das suas benesses, eu sou servo dEle. Cheia. Em Atos capítulo 20, Paulo estava com sua equipe. E dentre os membros da sua equipe tinha um homem chamado Trófimo. Um nome bonito para você colocar no seu filho. É bíblico. Como era o nome dele? Já estou encerrando. Chama o pessoal daqui da banda para chegar aqui. Como é que é o nome dele? Em Atos 20, o irmão Trófimo estava lá no culto que aconteceu no cenáculo, no pavimento superior, que Paulo pregou, o discurso se alongou e o Eutico caiu da janela, lá embaixo morto. O apóstolo Paulo desceu, abraçou o menino e de morto ele ressuscitou e o irmão Trófimo estava lá, vendo o ministério desse homem ressuscita. Vamos lá, o ministério desse homem ressuscita. Só que quando Paulo saiu dali, junto com a sua equipe, entre eles Trófimo, ele segue viagem e passa por Mileto. Ele estava indo para Jerusalém tentando chegar a tempo da festa de Pentecostes. Mas quando ele passa em Mileto, diz as Escrituras, ele diz: deixei Trófimo doente em Mileto. O crente chamado Trófimo, que assistiu Paulo levantar um morto, vai ser deixado por Paulo doente, e Paulo segue viagem. Porque ser crente é isso, é ver num dia Deus ressuscitando uns. Estou profetizando um nível de maturidade, de fé na tua vida, que você seja capaz de aplaudir a ressurreição de um morto e saber entender que Deus às vezes deixa alguém doente, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Levante a mão, por alguns segundos abra a boca e diga: Ele é Deus. O caco de barro não pode perguntar para o oleiro: por que tu fazes assim? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu começo a encerrar. Quando a víbora garra na mão de Paulo, o pessoal começa a dizer assim: rapaz, esse cara aí eu vou falar para você, hein? Deve ser ficha pesada, a ficha dele deve ser cumprida. Porque veja, ele acabou de escapar de um naufrágio. E agora a víbora acabou de agarrar na mão dele, ele vai morrer daqui a pouco. Ou seja, a justiça persegue ele. Ele estava mesmo na lista para morrer e não escapou do naufrágio, e agora está ele aí. E a Bíblia diz que está todo mundo olhando, esperando que a qualquer momento ele inchasse e caísse. Preste muita atenção, porque tem duas lições aqui importantes. Quando Paulo sacode a víbora, joga no fogo, o texto diz que eles ficaram olhando. Olhando. Pastor, aconteceu uma coisa na minha vida. Não foi legal não. Doeu, sangrou, me machucou. Eu sei, mas você percebeu que todos ficaram olhando? Pastor, mas eu não queria que olhassem para mim por causa disso. Você não queria que olhasse por causa disso, mas daqui a pouco você vai descobrir como a história termina. E aí você vai entender por que Deus aprisionou o olhar deles na sua direção. Porque a atenção deles foi chamada quando eles pensavam: vai morrer. Então todo mundo ficou olhando. E quando a visão de todos estava capturada na direção de Paulo, descobriram que ele não morreu, ele ficou vivo. E se ele estava vivo, tinha alguma coisa diferente na vida dele. Pastor, o senhor pode explicar? Posso. As pessoas começaram a olhar para você por uma razão que você não gostaria,
mas elas vão terminar olhando para você, por uma razão que vai te alegrar. Você não gostaria de ter atraído as atenções por causa daquilo, não é? Você não gostaria de ter ficado conhecido na vizinhança por causa daquele dia, não é? Só que o Senhor está me dizendo, não é o fim ainda. Eu atraí a atenção de todos num episódio que te fez sentir dor, mas eu vou manter eles olhando para você até eu mudar essa história no final. Alguém ainda está aí? Diga alguma coisa. Passou um tempo, muito fraco, passou um tempinho, porque tem que ter tempo. Algumas coisas só vão ser atestadas depois da prova do tempo. Não é assim, 2 minutos. Eles ficaram olhando alguns minutos, dizendo assim, vai inchar e vai cair, vai inchar e vai cair, vai inchar e vai cair. Não inchou e nem caiu, eles mudaram de parecer. Essa mudança de parecer, eu acho muito interessante. Porque numa hora eles estão dizendo, esse cara é terrível, hein? Numa outra hora eles estão dizendo, ele é um Deus. Se você embarcar nessa viagem, você vai ficar doido. Porque as pessoas mudam de parecer com uma velocidade assustadora. Avisa para o seu vizinho que assim, guarda a tua mente, guarda as tuas emoções. Porque as pessoas mudam de parecer com muita rapidez e velocidade. Não embarca na doideira delas, não. Firma a tua identidade no Senhor. Saiba quem você é em Deus e deixa. Só que a Bíblia diz que agora eles vão dizer, uau! Ah, não. Visto que ele não incha e nem cai, certamente ele é um Deus. Visto que não incha e nem cai, certamente ele é um. Paulo era um Deus? Paulo era um Deus? Paulo era um homem. Alguém ficou em dúvida? Paulo era um Deus? Paulo era um homem que não inchou e nem caiu. E alguém disse, não inchou e não caiu porque é Deus. Mas Paulo disse sobre si mesmo, miserável homem que sou. Eu sei tanto que sou homem, que a luta da minha vida é para não inchar e nem cair. Eu sei tanto que sou homem, que a luta da minha vida é me manter sem inchar e nem cair. Porque se tem uma coisa que acomete os homens todo dia, é inchaço e queda. E você não precisa ser Deus para não inchar e nem cair. Como homem que você é, e cheio do Espírito Santo, ele levantou a mão lá atrás, cheio do Espírito Santo, você vai viver esse ano inteiro sem inchar e nem cair. Você vai ver Deus fazer grandes coisas, mas tu não vais inchar e nem cair. Deus te dará níveis de prosperidade ainda não alcançados, mas tu não vais inchar e nem cair. Tu te verás em patamares sociais que tu não esperavas, mas a vaidade não vai te fazer inchar, nem o pecado vai te fazer cair. Quem ainda está me ouvindo, dá um pulo dessa cadeira agora. Vença o inchaço, vença a queda.